E aí, galera, 7ª rodada do torneio de Londres, chegando na reta final. Tivemos 3 partidas na mesma variante hoje, num gambito de dama recusado. Partidas com menos entretenimento que o esperado pelos espectadores, imagino. Mas a gente teve uma partida que destoou das outras, né? Que foi a mais interessante. Foi entre o Nakamura de brancas contra o Vachela Grave de pretas. Por um lado, eu achei que foi uma pena isso, ser a partida mais interessante entre eles, porque são 2 jogadores que eu já comentei aqui as partidas. E eu queria falar sobre todos os jogadores. Mas tem alguns jogadores que eu não comentei nenhuma partida até agora. Acho que o Wesley So, que era o líder até a 6ª rodada, e o Aronian, que é para quem vai sempre minha torcida, o Levon Aronian. Acho que só os 2 que eu não comentei até agora. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí. Mas vamos lembrar, antes de mais nada, que o canal conseguiu chegar a 2.500 inscritos. Vamos comemorar por um instante que o canal GM Cricor virou grande mestre de verdade agora. Tava rolando essa história porque para virar grande mestre você precisa chegar a 2.500 pontos de rating internacional, rating feed. E antes o canal era mestre internacional, né, na brincadeira, porque precisava chegar a 2.400. Agora a próxima meta do momento é passar o meu rating feed de verdade, que é 2.559. Eu não me importo do canal me passar em rating, imagino que passe nos próximos dias. Estamos com 2.506 inscritos, a última vez que eu vi. Mas é isso aí, essa é a próxima meta. Depois a gente vai reavaliar os objetivos para as próximas semanas. Então vamos lá. Partida entre o Nakamura e o Vachela Grave. O Nakamura perdeu ontem, uma Siliana Naidorf do Caruana, uma partida muito confusa, que essencialmente o que fez a diferença, pelo menos no começo, foi a preparação do Caruana, e colocou o Nakamura numa posição muito difícil. Então não foi uma preparação totalmente de computador, foi uma ideia claramente humana assim, que o Caruana teve em casa. Parece que ele comentou na entrevista que foi o Kazim Dzanov que encontrou essa ideia. Inclusive o Kazim Dzanov, que já foi campeão mundial pela FIDE, ele ganhou a Copa do Mundo no começo dos anos 2000, não lembro em que ano agora. É um cara que tem muitas ideias boas, é um jogador muito forte, com certeza, mas ele como segundo, né, como auxiliar de jogadores, parece que ele sempre consegue umas ideias muito boas, assim. Inclusive, para o Caruana, ele tinha conseguido uma ideia muito boa numa abertura inglesa, assim, nada a ver com uma Siciliana Naidorf. Mas ele é um cara que tem ideias de abertura muito boas, assim. E aí foi o que eu comentei ontem, né? Essa ideia claramente tinha sido uma coisa mais humana, porque o computador, né, o sacrifício de dama que quem assistiu o canal Análise ontem, viu? Um sacrifício de dama que o computador à primeira vista não entende, né, que é bom para as brancas, mas que acabou dando muito certo. Então essa vitória foi muito importante para o Caruana. Ele ficou apenas a 11 pontos, 10, 11 pontos de rating do Carlsen, para virar número 1 do mundo. Vocês imaginam isso, né? O Carlsen desde 2011, eu acho, é o número 1 do mundo. O Caruana tá a 10, 11 pontos de virar o número 1 do mundo. No rating live, né? No rating na projeção, mas ele vai ser publicado no começo do ano. Acho que nesse torneio não dá mais tempo, tá? Mas ele tá muito próximo. Então qualquer torneio que o Carlsen der algum tropeço e o Caruana acertar, a gente pode ter um novo número 1 do mundo. Isso é uma coisa, assim, super importante. Claro que não tem nada a ver com o título mundial isso, mas é uma coisa que daria um impacto, eu acho, no Carlsen. Mas vamos lá. Então hoje vamos falar do Nakamura e do Vachela Grave. O Nakamura jogou E4, que foi o que o Caruana fez com ele ontem, e o Vachela Grave, como sempre, jogou C5. A gente já analisou aqui a partida do Anand contra o Vachela Grave, que foi uma Siliana Naidorf, que o Anand jogou uma ideia interessante, saiu avançando os peões e conseguiu uma vitória bem legal. A partida foi confusa, depois o Vachela Grave acabou errando no final. Mas a ideia de abertura do Anand foi muito boa. Então cavalo F3, D6, D4, C por D, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3 e A6, que é a defesa Naidorf, que é de longe a preferida do Vachela Grave, do top grande mestre francês, Maxime Vachela Grave. Então o Nakamura perdeu levando o bispo G5 aqui do Caruana. Inclusive eu perguntei quem que sabia o nome dessa variante, né? Muita gente comentou aí no chat que era a variante Hauser, mas até onde eu sei, inclusive alguém comentou isso também, que a variante, o ataque Richter-Hauser é contra cavalo C6, que essa aqui é a siciliana clássica, quando tem, botão errado, quando tem os 2 cavalos. Então o bispo G5 aqui é o ataque Richter-Hauser. Agora nessa posição aqui eu não sabia se realmente se fala Hauser ou se foi comentado por causa disso, dessa semelhança com a outra, né? Não sei. Por enquanto
Acho que não tem ninguém com total certeza disso. Vamos continuar investigando. E ele fez a mesma coisa, isso. Jogaram com ele bispo G5 e ele foi lá e jogou de novo. Que eu achei curioso. A princípio, né? O Vachier-Lagrave jogou E6. E o Nakamura jogou F4. Estamos seguindo a partida de ontem ainda. H6, bispo H4 e dama B6. Então a análise de ontem já vai salvar uma boa parte da análise de hoje, porque vocês já estão ligados nos comentários explicando esses primeiros lances que está no vídeo de ontem. Da sexta rodada do torneio de Londres. Dama B6, atacou o peão, ele jogou A3, seguindo o Caruana ainda, né? Como eu já comentei ontem, dama B2 perde a dama por causa de cavalo A4, a dama não tem casa. Então jogou bispo E7, bispo F2 ameaçou descoberto na dama, dama C7, dama F3, cavalo BD7, rocão B5. Rocão ou roque grande. Quem teve alguma dúvida até agora, pega o vídeo de ontem, que tá aí no canal, tá na playlist aí do London Chess Classic 2016 e dá uma olhada nos primeiros minutos, que eu falo um pouco sobre essa variante. Inclusive minhas experiências pessoais também, que é um ponto bem importante do estudo de ontem. E G4, que foi a partida deles de ontem. Então é muito curioso que ele perdeu nessa variante ontem e foi lá e preparou para jogar no dia seguinte contra o Vachier-Lagrave. E aqui, o Nakamura jogou G5, que foi um lance que inclusive o próprio Vachier-Lagrave já tinha jogado contra o Guiri. Eu comentei isso e coloquei na descrição do vídeo de ontem essas análises do próprio Vachier-Lagrave, que todas as análises feitas pelos melhores do mundo são muito valiosas sempre. Então é interessante ver as opiniões deles. Eu acho que eles são, de modo geral, bem sinceros no que eles falam, né? Questão de mostrar todas as variantes, todas as análises, eles podem eventualmente guardar uma coisa para eles, tá? Mas as opiniões eu acho que eles são bem sinceros, isso é bem legal. G5, H4 foi a partida. E aí G por F4, ele jogou bispo E2. Foi a partida, né? Que foi a do Caruana com Nakamura. E aqui, inclusive, tinha aquela coisa, né? Nessas análises do Vachier-Lagrave contra o Guiri, nessa partida que eu comentei, tinha ali uma posição quase idêntica, o sacrifício de dama do Caruana citado, dizendo que interrogava. Porque ele sugeria uma sequência diferente. Então é bem curioso ver que o Vachier-Lagrave não escolheu o G5 aqui. Porque, claro que ele viu a partida de ontem, acho que ele não teve uma ideia boa em tempo, jogou bispo B7. Que inclusive foi o lance que jogaram comigo naquela partida contra o peruano, que eu comentei no outro vídeo. Bispo G2, e aí meu adversário jogou G5. Que seria tipo aquela ideia do Caruana Nakamura, só que um pouco diferente, com bispo em B7. Aí eu joguei H4, ele jogou G por F4. E aí foi G5 aqui. Que essa partida tá na descrição do vídeo de ontem também. Mas aqui o Vachier-Lagrave jogou torre C8. Que é um lance totalmente lógico, né? Tipo B7, torre C8. Ele jogou rei B1, o Nakamura, que acho que é um lance importante. Se H4 direto, né, que é um lance que chama atenção, porque justamente G5 meio que combate isso, né? Agora G5 não tem cabimento, né, porque o Komi tá abrindo a torre, tá caindo a torre de H8. Mas aqui provavelmente eu chutaria que tem alguma coisa na coluna C. Eu chutaria, tá? Não sei. Talvez D5, será que é aceitável aqui? Uma coisa assim. E se E5, cavalo E4, talvez. Troca, troca. Geralmente isso aqui é ruim para as pretas. Dama E2, né? Parece que tá bem seguro aqui em C2, na verdade. Não sei dizer. Eu vou até olhar aqui nas minhas informações bem rápido. Aqui não se joga H4 mesmo. O lance normal é rei B1. Talvez alguma coisa ali na ala da dama na coluna C, mas não tô entendendo. É que rei B1 é sempre útil, como eu já falei pra vocês inúmeras vezes. Mas aqui ele tá na preparação dele na Nakamura ainda. Depois de torre C8. Tô pensando num outro golpe, mas também não dá certo. H4, se eu fizer um lance muito louco, tipo E5, não vai dar certo, né? Será que dá certo? E5? Cavalo F5 e bispo por E4. É um chute total esse, tá? Um chute daqueles... Mas pode ser bom isso, né? Porque a minha ideia é que cavalo E4 leva mate. Então, cavalo por G7, rei F8, né? Como não é o meu rei que está sendo estourado, beleza, né? Sacrificar ou estourar o rei na partida dos outros é fácil. Então, o problema do Vachier-Lagrave aqui. Aqui, dama G3, talvez. Posso trocar os bispos, tô comendo cavalo em G7, né? Tá, dá um medo
Dá um super medo aqui. Opa, dama G2, rei G7, né? Dá um super medo, mas tô com uma peça a mais também. E se G5, sei lá. Realmente não sei, cavalo H5 talvez. H por G5 parece meio loucura, né? Não sei. Mas alguma coisa assim. Deve ter algum problema em E4. O H4 aqui. E5 é feio pra burro, mas é baseado numa ideia bem concreta. Então aqui ele jogou rei B1. Imagino que evitando uma coisa do tipo. Agora ameaçou H4. E aí G5. Foi jogado em uma partida isso. Esse G5. As brancas jogaram F5. Que acho que foi um erro tático. Porque agora E5 foi jogado. Cavalo B3 e cavalo por E4 exclama. Não era uma variante muito difícil de ver. Porque agora cavalo E4. Dama por C2 cheque. Rei A2. O cavalo G4 está defendido. Mas as pretas jogam esse. Dama E4. E agora tem o bispão aqui em F2 caindo. Naturalmente, as brancas têm várias casas brancas aqui, né? Enfraquecidas, essa diagonal. O rei preto está em E8 enfraquecido, mas são 2 peões a mais, né? E essa estrutura aqui D6 e E5, ela é bem sólida, assim, para aguentar o ataque no centro. Então, imagino que as pretas se aguentem aqui. Se aguentam. Né? Não sei como é que se fala. Torre F1, dama B6 e acabou se defendendo. As pretas ganharam a partida. Eu até coloquei na descrição aí do vídeo, como eu sempre coloco dentro da análise da partida em questão que a gente está vendo, né? E também vocês podem ver todas as partidas da rodada no link que eu coloco embaixo. Então G5 e aqui ele jogou dama H3, que é uma novidade. Novidade quer dizer é um lance que nunca foi jogado antes na história do xadrez. E pegando aqui nas minhas pesquisas, esse é um lance que já tinha sido jogado 7 vezes em partidas de correspondência. Xadrez por correspondência é um xadrez que se jogava muito antigamente, ainda se joga com uma maneira diferente, né? O xadrez por correspondência, o nome já está claro, né? Você enviava um lance por carta para a pessoa e a pessoa respondia depois, só que aí era, não sei, 3 dias para fazer um lance, né? Por isso que é por correspondência, né? Antigamente. Hoje, naturalmente, é por e-mail, por site, mas ainda tem a ideia, né? Claro que você pode usar computador hoje em dia, talvez alguns sites proíbem, mas a maioria das competições por correspondência, que na verdade é por e-mail, né? Permitem o uso de computador, e quem joga o xadrez mais exato hoje em dia no mundo são os jogadores por correspondência, porque imagina, eles têm muitos dias para fazer um lance, eles têm todos os computadores do planeta à disposição para analisar. Alguns até jogadores de ponta de correspondência que usam opiniões de grandes mestres para sugerir lances, né? Então vocês imaginam. Então o xadrez por correspondência, esse lance já tinha sido jogado 7 vezes nas minhas buscas aqui. A ideia do dama H3 é bem simples, tá? F por G5, né? Eu tô cravando a torre de H8. Uma ideia bem direta. Acho que é uma ideia que aparece em algumas sicilianas, em algumas variantes da Najdorf. E se torre G8, que é um lance possível. Eu vi que tem algumas partidas assim. As brancas têm um sacrifício de peão muito forte com E5. Que também tá longe de ser óbvio, tá? Isso aqui foi uma consulta que eu fiz mesmo. Não é uma coisa da minha cabeça. Porque dama H6 seria ruim porque cavalo por G4 ataca a dama e depois cai o bispo. Então E5, peão toma, cavalo E5 e bispo G3 aqui. Tá, isso é uma análise totalmente esquisita, né? Porque olha a dama H3 aqui fora de jogo. Só que eu tô chegando com torre HE1 aqui, né? E o rei preto por enquanto tá sólido, mas essa cravada vai dar uma dor de cabeça enorme para defender depois. Inclusive esse bispo D6 aqui eu já posso pensar em sacrifícios. Na verdade eu vou ter que trocar primeiro em G2 aqui, né? Bispo G2, dama G2. E no caso de bispo D6, provavelmente cavalo por B5 ganha já. Que é um tema bem típico na Najdorf. Taquei a dama, taquei o bispo, né? Dama C2 está adequadamente defendido com a dama de G2. Vai cair o bispo em D6 com cheque, vai cair o bispo cavalo de E5 e desabou a posição das pretas. Então esse sacrifício era muito forte também, o torre G8, se ele jogasse. É um lance difícil de lidar, na verdade, da dama H3. Como é que faz agora? Tô começando a jogar F por G5, né? Se eu jogar G por F4, naturalmente G5. E agora o cavalo está sendo atacado, não tem uma casa boa. Se eu tiver que jogar para G8, é melhor abandonar. Tá, mentira, tá? Nunca é melhor abandonar assim, tá? Só por voltar as peças, mas é modo de dizer. É um lance muito feio. Que eu posso jogar no mínimo G6. E depois cavalo por E6 aqui, quando jogar F por G6, né? Ou até coisa melhor pode ter aqui, não sei. Mas G6 já parece bom.
Então e aí? O que vai fazer agora, né? Uma ideia que o Vacher Lagrave teve é contra-atacar pelo centro. Porque ele não tá conseguindo resolver os problemas táticos aqui. Então jogou o cavalo C5, atacou o peão de E4, torre HE1. Então assim, o Nakamura devia estar muito feliz aqui, não só porque ele encaixou a preparação, mas porque ele está ameaçando F por G5, no caso de G por F4, G5 de novo é muito forte. Aqui a vantagem é que eu ganhei a casa de D7 para o cavalo, que como eu comentei ontem é um progresso bem grande, de ter que bem melhor do que colocar o cavalo em G8 em H7. Mas aqui tá com uma cara muito suspeita também a posição das pretas. Talvez G6 mesmo, não sei. Posso até fazer um lance... Não, mas isso vai dar errado, né? Isso é muita palhaçada. É melhor nem falar. G6, F por G6, cavalo E6. Tocou a... Opa, menou errado de novo. Toquei a dama e toquei o cavalo aqui. Quer dizer, pode tirar a dama, né? Mas os cavalinhos E6 parece extremamente incômodo. E se trocar aqui dama E6, ameacei o peão. No caso de cavalo F8, que defende a G6 e ataca a dama, eu posso simplesmente remover minha dama aqui do ataque, né? Jogar um dama, não sei, dama G4 para atacar o peão de repente. E tá vindo E5, talvez abrindo tudo aqui. Eu tô com todas as peças em jogo aqui, né? Todas as peças participando. E o rei preto tá na mira aqui, né? Das minhas peças. Não tem como evitar E5, né? Bispo F6 talvez, mas aí... Esse seria um lance bom se ele aguentasse, tá? Mas tem cara que vai cair a casa aqui. E5, por exemplo, bispo E5... Isso, bispo B7, dama B7, torre D6 e quebrou a sustentação aqui do bispo em E5, aí já era. Muita peça atacando e não tem nada a menos. As brancas têm um peão a menos só. Então essas posições é tentar abrir o máximo possível, tá? Aqui E5 sem pensar. Também tô brincando, tá? São expressões que não devem levar ao pé da letra. Não existe jogar sem pensar. Mas é um lance que você tem que considerar, a primeira coisa. Porque você abre todas as suas peças. Não importa que perde peão. Muitas vezes ele vai te dar um ataque decisivo aqui. Porque é o que tá faltando. O bispo tá jogando. O bispo em G2 ainda não tá jogando por causa do peão de E4. A torre de E1 também. O cavalo C3 tá pronto para entrar em D5 na hora certa, né? Então tem que ser E5 aqui. A atividade de peças vale muito mais que o material. Em muitas posições. E se jogar D por E5, não sei. Imagino que deve ter tanto lance interessante aqui. Posso jogar bispo B7 de novo, né? Que tem uma cara boa. E aí cavalo D5, talvez. Dama por F4, um candidato também, aproveitando a cravada. Ou cavalo D5 também, deve ser bem forte. Cavalo E4 também é um lance forte aqui. Não sei. Aqui não vai sobreviver as pretas. Não vão aguentar esse ataque de jeito nenhum. Tô tentando buscar um golpe muito forte aqui, mas acho que essas variantes estão boas já. Tem um lance legal aqui, cavalo E4, bispo E7, torre D6. Só pra fazer graça, né? Porque ele não pode capturar a torre porque cavalo D6. É um lance meio bobo, né? Porque não ameaça tanta coisa. Mas, enfim, deve ser bom também. Depois dobra em D, sei lá. Torre por G6 sacrifica. Parece muito perigoso isso. Então depois de torre H1 não tá fácil a posição das pretas aqui. Ele jogou torre H1 porque se F por G5, imagino que cavalo E4. E aí pelo menos deu uma confusão, né? Enfim, se cavalo E4, não sei. Cavalo E4 aqui. E a dama tá de olho em C2, então o cavalo não pode sair de D4, né? E cai um peão em E4 central, né? Então torre H1 é muito lógico e coloca a última peça em jogo também. Ele jogou H5 aqui, o Vacher Lagrave, que é um lance muito louco. Não sei qual que seria outra sugestão aqui. Não sei, F por G5 é muito chato mesmo. E se jogar o torre G8, com a mesma ideia de se dama por H6, cavalo por G4, primeiro que eu posso considerar esse agora, né? Porque cavalo G4, dama H7. Na outra variante teria um cavalo vindo para F6, né? Agora tem que voltar o cavalo aqui. Mas se bem que isso aqui parece sustentável para as pretas, né? Porque eu vou ter que jogar dama H3, já deu uma piorada na dama, né? Mas aqui eu devo fazer a mesma ideia do E5 aqui que eu tinha falado antes. Aí peão toma. Talvez bispo toma B7, pode ser. Talvez F por E5 mesmo. Aí bispo G2, dama G2, cavalo D7. E aí, aqui fechou um pouco a posição, na verdade, tá? E é o que eu falei, ó, o peão em E5 tá atrapalhando o ataque. Mas agora não tem como ele sair, né? Talvez... Não, aqui não tô vendo nada muito forte assim pras brancas. Tá bonito, né? Mas não é tão fácil entrar aí na defesa das pretas. Cavalo E4, talvez, mas... não sei.
Talvez torre G8 agora. Talvez. Agora que eu posso colocar o cavalo de F em D7, né? Não sei. Eu vi essa partida. Eu analisei com o computador uma variante só, que eu vou mostrar depois. Aqui eu não vi nada no computador, nada. Nem durante a partida ao vivo, mesmo porque eu nem tava nem assistindo, eu vi só depois, vi só uns momentos. Mas aqui não sei, eu tô chutando, tá? Torre G8 pode dar bem errado também. Se F por G5 HG, né? E eu sei lá, conseguir alguma coisa, acalmar um pouco, né? Porque esse lance E5 tá vindo com menos força. E um dia eu posso até manobrar meu cavalo para E5, né? Se não levar mate antes. Mas aqui tem cara de ser E5 o lance. É que peão toma. Eu não tô vendo como é que o branco segue aqui de um jeito muito forte. Tem um cavalo por B5 aqui que chama atenção, mas acho que não dá nada, né? Também não posso sair entregando peça alegremente. Bispo G2, bispo B7, dama B7. E torre E5 não parece grande coisa também. Sim, tá bonito, mas aí B4, né? Começa a abrir o rei branco aqui, não sei. Algo me diz que é F por E5 mesmo, mas aqui eu não tô conseguindo melhorar a posição. Talvez começar a armar um ataque em F7, né? Bispo G3 e dobrar em F, mas também ele consegue defender com alguns lances, né? Enfim, acho que merece alguma análise aqui. Mas aqui ele jogou H5, que é um lance muito decisivo. Eu até comentei esse H5, uma posição um pouco parecida, né? Porque a ideia é que quando as brancas jogassem G5, né? No caso aqui F por G5, as pretas conseguem estabelecer o cavalo em G4. Na variante que eu mostrei ontem tinha um H5, as brancas avançam G5 e as pretas entram cavalo G4. Então é um lance que faz algum sentido. E se jogar G por H5, imagino que G por F4, e agora não tem mais G5. Eu dei uma acalmada pelo menos no centro, né? Só que aí o Nakamura achou um sacrifício de peça muito legal. Eu não vi os tempos, não vi como é que foi, então não sei se ele jogou rápido aqui, acho que não. Já deve estar longe da preparação dele. Ele jogou cavalo F5 aqui. Esse é o tipo de lance que tem que ficar de olho sempre na Najdorf. Estourando o rei branco aqui, o rei preto. O único momento que eu olhei no computador, que eu não queria olhar na verdade, mas falei, não, vou dar uma olhada só nessa. Que é esse momento, né? Cavalo F5, E por F5 e E por F5 mesmo. Que eu imaginei que era o lance, mas eu falei, nossa, mas será que é tão forte assim? E o computador dá uma vantagem totalmente decisiva já aqui. Porque bispo G2, dama G2. Cavalo D5 é muito forte quando chega. E eu não consigo resolver o problema do cavalo de F6. Se é G por F4, imagino que G5 mesmo. Não sei se tem uma coisa melhor aqui. Acho que não, né? G5 deve ser bom. E se torre G8, sei lá. Tem tanto lance aqui. Dá vontade até de sacrificar a dama de novo. Mas aqui acho que não precisa, né? Até mesmo H4 eu não vejo que seja um problema, né? Porque depois eu vou tirar a dama e vou colocar um cavalo em D5, né? Parece um pouco otimista, talvez, H4, mas de repente até sirva também. Porque se eu tirar a dama, tá caindo o peão de G5, né? Daí não tá dando certo. Eu tenho... bom, não sei. Até cavalo D5... Não, cavalo D5 já acho que ajuda, né? E se HG4, mesma coisa, né? F por G5, se cavalo por G4, cavalo D5. Olha como o rei B1 é útil aqui. Isso é muito importante vocês perceberem, tá? Se o rei tivesse em C1 aqui... As pretas têm um ataque violento aqui. Cavalo D... Tipo, finge que o rei tá em C1 aqui, né? Mentaliza ali o rei em C1. Cavalo D3 cheque e as brancas abandonam, né? Porque não pode comer de peão, tá cravados. Comer de torre leva mate em C2. E se tirar o rei pra B1, leva a dama pro C2 cheque e dama B2 mate. Então, por que precisa de rei... Por que precisa do rei B1? Uma hora vai ser útil, tá? O rei C1... O rei estando em C1 aqui só ajuda as pretas a terem tema de ataque aqui em cima do rei branco. É importante perceber isso. Então o cavalo F5 ele não comeu o cavalo. Se ele jogasse esse, então é por F5 e esse bispo de E7 aí vai ser um problema. E tô ameaçando de novo F por G5 aqui. Opa. F por G5 aqui. Talvez tenha algum jeito de seguir esperneando, mas eu não consigo imaginar, olhando rápido assim pelo menos. Esse cavalo G4 agora, porque esse cavalo D5 ele tá trocando, né? Esse pode ser bispo C5, talvez, primeiro. Elimina. O bispo D4 pode ser um candidato também, né? Intermediário, tocando a torre aqui. E se a torre sai, não sei nem pra onde é que vai sair essa torre. Já posso ficar de olho no F6 aqui. Nossa, tem que defender tanta coisa aqui. Bispo em B7 mesmo, rolando. Parece que vai dar errado isso.
Então ele jogou depois de cavalo F5, né? E parece difícil lidar com esse cavalo em F5, né? Por isso que eu achei estranho ele não comer o cavalo. Mas ele jogou esse, tentando um contra-ataque aqui em C2. Jogou bispo por E4, que acho que é fino. Cavalo E4. E agora esse cavalo E4, que imagino que fosse ruim, porque dama pro C2 cheque. De novo, se o rei tivesse em C1, seria mate, né? E aí rei A1. Imagino que um lance do tipo bispo E4, talvez. Uma coisa assim. Cavalo por E7 ainda tá bem perigoso, né? Mas acho que eu posso jogar rei E7 numa boa. Acho. Tô com bastante medo de pretas, mas sei lá, dama em H3 não tá entrando em jogo ainda. Na verdade foi só falar, né? Dama E3 já entrou rápido, inclusive. E aí D5 eu não queria fazer, porque enfraquece muito as casas brancas, as casas pretas, né? Mas, parece bem perigoso isso aqui ainda, né? Mas, sei lá, às vezes o rei se aguenta aqui. Em E7, dama 7 cheque, eu consigo cobrir o cheque aqui, né? Torre C1 eu tenho... Torre C1 parece bem chato, inclusive. Torre C1 pra depois entrar com dama 7, né? De repente cavalo E4 era uma opção até. Cavalo E7, só se tiver algum outro contragolpe aqui, mas não vejo. Tem que ser rei E7, né? E aí dama E3... Torre C4, não. Tem que defender esse bispo, né? De algum jeito. Bispo lá pra trás também tá estranho. Torre C é uma ameaça bem chata mesmo. Se eu tiver que jogar um dama... Não, também não tá certo. Dama C6, talvez. Não tá caindo o cavalo, o bispo, tô louco, né? Tem que jogar D5 mesmo aqui. Mas aí torre C1 tô achando que tá ganhando o branco. Só se tiver uma defesa muito mágica ali, não sei. Tá, mas enfim, o que ele jogou é muito bom também. Ele jogou bispo D4. Quer dizer, o que eu falei não sei nem se é bom, tá? Mas parece bom. Bispo D4 que parece bem forte também, que toca a torre e defendeu aqui em C3, né? Pra não ter que quebrar de peão. Então se jogar aqui, bispo C3 e sigo atacando a torre de H8, a torre não tem casa muito boa, depois eu posso comer em E7, seguir abrindo o rei. Uma posição parecida com a que eu mostrei agora, só que sem cair o peão de C2, né? Que vai sobrar bispo de cores opostas com ataque. Então ele jogou torre G8, aí cavalo E7, rei E7 e G por H5. E agora ele tem uma ideia bem simples e legal de jogar H6, H7 e H8. Né? Aqui no lado da dama tá bem seguro, né? Cavalo C3 não tem nada. Eu não vi nada no computador, como eu falei, mas aqui parece que já tá bem desastroso para as pretas. Me dá a impressão, não sei. O material tá igual no momento e H6 é muito chato. Então ele jogou G por F4. Imagino que se H6 ele ia jogar um E5 da vida, não sei. Tentar um contra-jogo que eu não tô vendo. Talvez E5 ele ia tentar mesmo. Não sei se tem algum problema. Talvez não, né? De imediato. Talvez. Ele jogou dama H4 cheque, acho que pra piorar o rei. Rei F8 e jogou rei A1 pra tirar dos temas em C2. Agora ele tá ameaçando comer cavalo por E4, que na verdade ele acabou fazendo, né? Porque esse cavalo C3 aqui deve ter um mate animal, assim, que eu não tô vendo aqui, mas essas casas fracas pretas tem cara que vai dar muito errado. Então, mesmo lance com bispo C3, vai. Um lance bem preguiçoso, que deve ser bom, né? E H6, H7 tá chegando, né? E o cavalo em E4 era a única peça que atrapalhava um pouco a coordenação das brancas, né? Que esses cavalos centrais sempre atrapalham. Agora ficou uma limpeza aqui, né? O peão de F3 tá passado, mas ele é muito menos forte que o peão de H6, de H5. E se E5 tampando aqui, eu posso jogar no mínimo torre por D6. E depois bispo B4 aqui, cravando a dama. Ou até bispo B4 direto, deve ser muito forte. Ou até... Ah, não, aí também não precisa, né? É importante abrir esse bispo, né? Por isso que torre por D6, é claro, além de ganhar o peão, mas é importante esse bispo não ficar trancado aqui, porque de repente H6 não chega com tanta força, né? Tipo H6, dama E7, sei lá. Talvez não caia a casa ainda pras pretas, né? Parece ter uma cara feia também, né? Mas, enfim. Mas aí Rei1 é interessante pra comer o cavalo em E4. Eu não sei porque não jogou H6 direto de novo. Talvez E5 ele não tava vendo claro. Talvez E5, não sei. Porque se agora joga E5, imagino que cavalo por E4. Tem impressão, né? E se bispo E4... Até mesmo... Bispo C3 acho que não, né? Pode ser bispo C3 e comer em D6 ou até torre por E4 mesmo. ED, sei lá. Eu tô com um peão a mais aqui, não é possível, né? Tem tanto peão caindo aqui. Torre F4, torre D4, sei lá. Torre D4, não sei. 2, 3, 4, 5. Tá igual de material, mas tá jogando H6, H7. Tá caindo esse, tá caindo esse. Rei tá mal em F8, né?
A não ser que tenha um... Não, aqui não pode, tá? Não pode sobreviver aqui. Vai levar muito ataque o rei preto. E nessas posições de peças pesadas, né, com damas e torres, a de segurança dos reis é um dos fatores principais para avaliar a posição. O rei em A1 aqui não tá levando nenhuma sombra de ataque, né? Então jogou rei A1, que faz sentido até, parece um pouco lento, mas parece bom. Jogou B4. Já no desespero, eu acho. B4 para tentar abrir um pouco, mas aí cavalo E4 ganha uma peça, bispo E4, torre E4, dama C2. Tocou as duas torres. Torre E1. B por A3 e dama F4. Né? É importante, eu comentei ontem, nessas posições assim, tentar não se assustar, né? Porque a B por A3 parece que, nossa, o cara tá me dando mate já. Se jogar B por A3, pode rolar um lance do tipo... Eu já ia falar esse. Leva mate em 1. Que beleza. Talvez seja jogável esse também, né? Na verdade. Mas aí talvez dama algum lugar aqui atacando o peão, não sei. Mas o que ele fez parece muito melhor, né? Dama para F4. Ameaça uns dama H6, ameaça dama D6 aqui. A por B, bispo B2. Tá ameaçando muita coisa, né? As torres brancas estão atacando também. Dama A4 tá defendido também, né? Jogou torre G5. Na esperança de dar um mate aqui. E no caso de dama G5, dama A4 empata, né? Rei B1, dama C2. Rei A1, dama A4, cheque perpétuo. Bispo A3 não ajuda em nada, claro. Então torre G5 jogou dama D6, cheque. Rei G8 e aí torre G1. Simples e bom, né? Cravando a torre para não deixar ela passar para o ataque. Dama A4, que agora a dama pode ir para 4, né? A dama branca estava em F4 antes. Se rei B1 eu simplesmente repito o cheque, então bispo A3 agora, aproveitando que a dama está fazendo essa função de cobrir essa casa de A3. Torre G1, e aí podia ter abandonado já. Rei H7, dama D3, cheque. Certamente as brancas estão muito ganhas aqui, porque não tem ataque nenhum para as pretas. As brancas têm mate chegando de várias maneiras aqui. E o rei totalmente sem defesa. Jogou rei H6, torre G6, cheque, é bonito. Se comer, leva um mate simpático aqui, em G6. Rei H5, torre G1, exclama. Então quer dizer que ele fez torre G6 só para o cara ganhar o peão de H5. Torre voltar, porque olha só a diferença, né? Esse peão tá servindo como escudo do rei preto, né? Claro que tem 1 milhão de jeitos de ganhar aqui. Mas eu queria jogar dama H3 mate, né? Só que o peão tá atrapalhando. Então por isso eu jogo torre G6, rei H5 e eu volto a torre. E agora o rei tá totalmente exposto. Jogou F5 para tentar evitar dama H7. Dama F3 e abandonou. Porque se jogasse dama H3 direto, dama H4 cobre e de repente segue o jogo, né? Dama F3 é muito mais forte, porque aí rei H6 tem que voltar para lá. Rei H4 leva mate de várias maneiras, né? Dama H3 e agora não tem um apoio em H4. Tem que jogar dama H4 e mate. Dama H4, mate. Então depois de dama F3 ele abandonou. O Vachelar grave. Então, a segunda Najdorf que ele perde, nessas variantes bem confusas. Então ele deve estar bem decepcionado com a preparação dele, né? É muito curioso ver, né? O Nakamura perdeu ontem nessa mesma variante, até o lance 13. Ele foi lá hoje, jogou de brancas, uma outra ideia, né? Uma variante bem parecida, né? A variante igual, na verdade, mas mudou no lance 13, as pretas mudaram. Ficou um caráter de posição um pouco diferente, mas ele ganhou muito bem, mais ou menos que nem o Caruana ganhou dele, né? Por ataque, assim, com muita energia. Não deixou o cara respirar. Então... ele reagiu bem de ontem, com certeza, né? E também o cara que perde, ele tem que voltar assim, geralmente ele voltar com aquela vontade de ganhar, né? De qualquer jeito. Claro que isso dá errado às vezes, tá? Não é assim, nossa, quero ganhar a próxima e vou ganhar. Então vamos para a classificação. Eu não sei nem se eu vou lembrar qual partida que foi qual, que teve tanta partida igual ou parecida entre si. Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, eu vou falar que o Topalov empatou, ele não perdeu. A performance dele subiu para quase 2.500, o que continua sendo engraçado, porque a performance dele está quase de grande mestre. E ele perdeu 5 partidas já nesse torneio, para ter uma noção do rating médio, né, dessa galera que está jogando aí. Bom, o Wesley So foi de pretas, ou foi de brancas? Até um branco. Foi de brancas com Kramnik. Foi o gambito de dama recusado, né, que é uma posição bem sólida para as pretas. Muito sólida mesmo, as pessoas têm jogado muito essa variante, né? Inclusive a mesma que o próprio Kramnik de pretas jogou contra o Nakamura, aquela partida longa, né? Que o Nakamura até conseguiu criar alguma dificuldade pro Kramnik, mas empatou. Então o Wesley So conseguiu, jogou de brancas, o Kramnik
Empatou sem maiores problemas, foi bem tranquila. O Caruana me deu um branco agora. Vou voltar nele já já. O Aronian empatou contra o Anand, nessa mesma do gambito de dama recusado, com variante com o bispo F4, que foi a mesma da outra que eu falei agora do Kramnik com o So. Também não aconteceu praticamente nada no jogo. O Adams... Adams Caruana, isso, por isso que eu não tava lembrando. O Adams jogou uma inglesa com Caruana. Parece que o Caruana tava bem pouquinho de nada melhor, mas depois igualou, acabou perdendo um peão, mas já no final de bispo de cores opostas empatou, sem muitos problemas. E por fim, tivemos o Giri Topalov, isso. Giri Topalov também foi um gambito de dama recusado com o bispo F4 pela terceira vez na rodada. Parecido com a estrutura que ficou Nakamura Kramnik, aquela famosa partida que foi longa. O Giri tentou pressionar, foi pra lá e pra cá, mas não conseguiu nada. Então com isso temos Wesley So com 5 pontos em 7, Caruana com 4,5, Kramnik e Nakamura com 4. Faltam 2 rodadas. Amanhã tem a partida mais esperada do torneio, levando em conta a situação atual, né? Que é o Caruana de brancas contra o So. Se o Caruana quiser ganhar o torneio, ele vai ter que ganhar do So de brancas. E vamos para os resultados, né, para os meus palpites, tá? Eu nem lembro como é que foram os palpites de ontem, os meus. Eu falei que o Nakamura ia empatar, né? Então eu já errei esse. Falei vitória da Aronian, também errei. E falei mais uma vitória do Caruana. Não, falei mais uma vitória, acho que estava errado também. Enfim. Nakamura Aronian acho que vai empatar. Vachela Grave acho que vai empatar com Adams também. Caruana vai ganhar do So, eu acho, tô botando fé. Tô achando que ou o Caruana vai ganhar ou vai perder. Vai ser uma loucura, mas eu tô votando primeiro no Caruana, segundo no So e depois no empate. Acho que é o mais provável nessa ordem, mas é minha opinião do que vai acontecer nessa ordem. Então eu tô votando no Caruana. O Kramnik acho que vai ganhar do Giri, que vai conseguir apertar o Giri. E Topalov e Anand, acho que ele vai ganhar o Topalov. Não me xinguem por isso, tá? O Topalov ainda ganha de vez em quando as partidas, tá? Ele tá indo mal, mas ele joga muito bem ainda. Então é isso, deem os seus palpites, como vocês fizeram nos outros dias. Vamos tentar chegar aí no meu rating, nos inscritos do canal, 2.559. Depois virar 2.600 também, né? Então amanhã a rodada no sábado é meio-dia, horário de Brasília, um pouco mais cedo, né? Tava sendo às 2 da tarde durante essa semana. E amanhã nos vemos então. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Falou.